Boa noite. A gente começa? Pode começar. Convidado. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer esse convite para a estrela da festa, que é o Luiz Felipe Pondé, e que corajosamente me convidou, sabendo de algumas divergências e de algumas questões que eu poderia levantar. Não sei se eu vou levantar, não. Acho que eu vou ser cordial. Acho que eu vou ser cordato. Você é cordial. Inclusive, quando eu postei num lugar que ele odeia, que é o Facebook, que eu estaria aqui, a repercussão foi muito grande. E teve até um amigo de um amigo, aliás, de Campinas, que chegou a lançar na minha página uma frase assim: vamos soltar uma bomba? Né? Eu apaguei e falei assim: olha, na minha página não. Minha página não é uma questão de politicamente correto, é uma questão de política cultural. De qualquer forma, o que esse gancho me serviu, até eu agradeci depois o gancho, tanto com relação a uma discussão sobre a questão das redes sociais, que a gente pode conversar depois, inclusive com relação ao narcisismo no Facebook, ou a questão da política cultural, ou do politicamente correto numa rede social em que a subjetividade aflora. Mas eu acho que a questão principal da leitura do livro do Luiz Felipe, desculpe eu chamar assim, pela amizade, é exatamente a questão decisiva, a questão central, que eu acho que a gente pode até conversar aqui, é a questão da liberdade de expressão. A questão de pensar exatamente na linha que ele desenvolve e na linha que eu tentei ler esse livro com o pé atrás e para encontrar problemas e para levantar questões, é que eu acabei, na verdade, lendo com prazer e rindo muito e me divertindo, ao mesmo tempo que pensava sobre as questões e concordava com ela. Aí eu falei, puxa vida, o Luiz Felipe é identificado pela revista Época como o arauto da nova direita, como o trombone da nova direita. Aí eu falei, gente, eu estou me identificando com isso, eu que acho que pertenço a uma tradição considerada de esquerda, né? Então, embaralhou as coisas na minha cabeça, mas eu queria levantar algumas questões com relação à questão da liberdade de expressão. O limite da liberdade de expressão, na verdade, que corresponde exatamente à expressão do politicamente correto, que a gente pode pensar a partir da linha que o Luiz Felipe defende e desenvolve. Na linha do que é defendido, do que é aceito, do discurso que é construído em torno disso, ela, na verdade, se torna uma necessidade fundamental, mas me parece que ela não pode ser vista apenas como algo exclusivo de algo pressupostamente de direita. Então isso é uma questão que envolve exatamente a maturidade que o trabalho intelectual exige. Nesse sentido, a questão que eu queria levantar, o primeiro problema que eu queria levantar para o Luiz Felipe, é exatamente esse. Se a questão da crítica ao politicamente correto, né, que é feito pelos livros da editora Leia, tanto com relação à história, tanto com relação à filosofia dele. Hoje é uma bandeira da direita, ou será que ele se considera? Então a gente entra na segunda questão, que é uma questão que envolve exatamente um tema muito caro depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da utopia, da construção do socialismo real, que é a questão da ideologia. Quer dizer, o que é hoje, como é que a gente podia pensar hoje, definir hoje, uma questão de quem é de esquerda ou quem é direita? E mais ainda, o que é ser de direita hoje e o que é ser de esquerda hoje? Por exemplo, alguns autores trataram sobre isso, como o Perry Anderson, como o Norberto Bobbio, mas outros também trataram da seguinte questão: o que está em jogo em toda a discussão intelectual, que pretensamente tem, embora saiba dos limites das ciências humanas, pretensamente tem um foco científico, é exatamente a de escapar da armadilha das ideologias. Quer dizer, o grande questão, talvez, desafio
para o intelectual, o desafio para quem produz, para quem escreve, para quem pensa sobre o mundo, e basicamente o mundo do século XXI, é exatamente como escapar da armadilha da ideologia. Portanto, discutir o que é ideologia. Até porque a questão da verdade, né, o próprio pensador, vamos dizer assim, tido como um esquerdista mor, um grande pensador italiano como Antonio Gramsci, ele dizia, a verdade é revolucionária. Ou seja, a perspectiva de esquerda é exatamente o compromisso que pressupõe ser a verdade. E aí, falando na verdade, a gente entra numa outra questão que envolve, de uma certa forma, a gente pode discutir depois até se eu estou certo ou se é algo problemático, com relação, por exemplo, a uma comissão oficial que foi criada pelo governo com relação ao passado histórico, chamada Comissão da Verdade. Mas aí eu me pergunto, a Comissão da Verdade é de esquerda? Se é de esquerda, não é verdade. Se for de direita, também não é verdade. Ou seja, se ela estiver comprometida ideologicamente com alguma coisa, a verdade, então, deveria ser entregue a teólogos. Comissão da Verdade é uma questão que envolve muito mais a dimensão estratosférica ou metafísica, vamos dizer assim, no sentido de que não seria juristas, né? E nem historiadores foram convocados. Agora, como eu sou lento, né? Eu levei 40 anos para assistir O Homem que Matou o Fascínio, né? Você viu agora essa Estou vendo agora, e que tem a ver exatamente com essa questão das versões, né? As versões construídas da história. E também 40 anos para ler O Macaco Nu, do Desmond Morris, aliás, muito interessante, recomendo a todos também, que ele explica por que a mulher tem seios, por que foi necessário biologicamente para a evolução da humanidade, inclusive para o nascimento do amor e da própria inteligência. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de trazer para cá, nessa conversa aqui com o Luiz Felipe, com vocês, algumas questões que me inquietam do ponto de vista da prática, da questão que envolve temas polêmicos, como, por exemplo, as cotas na universidade, e eu poderia depois dizer por que eu sou a favor. Aliás, eu estive agora em abril dando uma palestra na Tulane University, em New Orleans, e voltei afro-americanizado de lá. E eu gostaria de defender exatamente essa questão, que é tida como uma questão pertinente ao politicamente correto, não no sentido do discurso, não no sentido do que pode ou não ser dito. Outra questão, que também sou a favor, que envolve a questão do aborto, e eu posso também explicar por quê, e uma questão já que eu tenho dúvidas, que é mais complexa, envolve mais questões que podem, mais problemas decorrentes, e não apenas a questão da liberdade de ação, de opção, que é a questão das drogas. Agora, com relação à forma como o politicamente correto foi desenvolvida, a forma como ele é aplicado, nesse sentido, eu não tenho dúvida, eu também sou contra. Ou seja, essa maneira de estabelecer normas que regem alguma limitação à liberdade de expressão, estou fora. Ou seja, qualquer coisa que estabelece exatamente algo que implica necessariamente num controle sobre as opiniões, sobre as ideias. Eu leio um autor que eu também gosto muito, só que ele é um esquerdista, um anarquista situacionista na linha do Debord, que é o Raoul Vaneigem, em que ele tem um livrinho chamado Nada é Sagrado, Tudo Pode Ser Dito, Reflexões sobre a Liberdade de Expressão. Ele diz que uma coisa é o que você diz, você pode dizer as coisas mais absurdas sem nenhum tipo não deve haver nenhum tipo de restrição, mesmo ofensivas, diferentemente da ação. Quer dizer, tudo que você deve ser tolerante com relação à questão do que se pode ser dito, você tem restrições do que pode ser feito. Ou seja, uma coisa não teria relação com a outra, e isso deveria ser uma defesa intransigente exatamente da liberdade de expressão, que permitiria exatamente a gente discutir qualquer assunto sem nenhuma limitação que porventura venha a partir de um sistema que está consagrado ou não. Então é nesse sentido que eu considero o livro do Luiz Felipe, e até a presença no debate do intelectual como ele, decisiva
nesse momento histórico que a gente está vivendo. Ou seja, e que eu quero, por isso, debater com ele também, com relação à necessidade de algumas certezas cristalizadas, algumas ideias que são consolidadas, elas serem debatidas a partir de argumentos contrários, consistentes, e que trazem exatamente à tona a questão da importância, por exemplo, da filosofia no sentido mais geral. Até porque, Luiz Felipe, eu entendo o seguinte, a filosofia, ela por si só já é politicamente incorreta, ou seja, a própria história da filosofia, como já foi definida como um ofício perigoso, ela já tem toda essa trajetória de enfrentamento com relação ao tempo em que se vive. E se em algum momento ela é identificada como uma perspectiva ideológica de direita ou perspectiva ideológica de esquerda, é decorrente muito mais do contexto e da circunstância em que aquele debate se trava. É claro que eu estou sendo muito generoso, é claro que eu posso levantar algumas questões do ponto de vista do churrasco na laje, por exemplo, mas é algo que eu acho que vale a pena. E vale a pena não no sentido de se pensar que isso abre uma porta para o futuro. Eu acho que nisso, acho que a história, e a minha base é a história, e sempre eu brinco, não só com o Luiz Felipe, mas também com a minha mulher, que também é de filosofia, dizendo para ela o seguinte: a diferença entre o historiador e o filósofo é que o historiador mata a cobra e mostra o pau. Né? Então o historiador aí tem uma desvantagem, porque é difícil encontrar a cobra, e tem uma vantagem exatamente no documento que gera. Mas, de qualquer forma, isso, eu acho que estamos de acordo, que o que nos interessa é hoje, o que nos interessa é o debate hoje, interessa exatamente as questões hoje. Até porque, como diz um antropólogo que eu gosto muito, Marshall Salins, ele diz assim, com relação ao futuro, do ponto de vista da antropologia, nós só podemos ter duas certezas. Uma, todos estaremos mortos. E segundo, todos estaremos errados. Então, a partir daí, eu acho que fica mais fácil a gente pensar as questões contemporâneas no contexto da contemporaneidade, e fica mais fácil também a gente partir para o pau depois que o Luiz Felipe falar de seu. Mas era isso. Obrigado, Martim. Então, eu queria, antes de comentar um pouco o que o Martim falava, queria agradecer a você por aceitar o nosso convite de vir aqui conversar. Esse convite se dá pelo fato de que a gente vive falando dessas coisas, né? Sempre brincando, falando sério, as controvérsias das minhas posições e as dele. Queria agradecer a CPFL, é claro, pelo mais esse convite de estar aqui com vocês. É sempre um prazer voltar a Campinas. Hoje a gente estava fazendo as contas. Eu venho ao Café Filosófico há 7 anos, quer dizer, já é um longo tempo, né? E assim, olha, veja, eu vou comentar o que você falou, e aí qualquer coisa que ficar em aberto você aponta. Primeiro, eu não tenho nenhuma dúvida que o politicamente correto, ele atrapalha a liberdade de expressão. Mas, como disse um colega meu na Folha, você não pode defender a liberdade de expressão gritando no meio do teatro com 200 pessoas, fogo, só para dar risada da cara das pessoas saírem correndo. Quer dizer, sempre existe alguma forma de limite, né, desse ponto de vista, a liberdade de expressão, no sentido do resultado que isso tem. O que eu atesto, não só eu, na atividade da onde esse livro nasce, no convite da editora Leia, que já tem essa coleção em história, e também por conta do trabalho que eu venho fazendo na coluna, na Folha, já há alguns anos, que é, digamos assim, um tanto identificado com a crítica do politicamente correto em vários setores. Então, o livro nasce, e eu digo até no começo do livro, que a minha filosofia é meio reativa, que eu devo ter alguns problemas psicológicos, por isso que a minha filosofia, o que eu faço é assim tão visceral, que é o seguinte: hoje, muita gente escreve em jornal e faz televisão com medo. Recentemente, lá na FAAP, onde a gente é colega, não sei se você estava nessa noite, um alto funcionário da Rede Globo, falando aos alunos de rádio e televisão,
ele comentava como, na hora que você vai criar personagens de novela, você fica com medo, porque dependendo do vilão que você colocar, você, quer dizer, a instituição, eu quero dizer, pode receber uma carta chamando atenção, porque você pode estar incorrendo em algum tipo de preconceito. Então, o ideal hoje, para você fazer um vilão e não ter problema, é que ele seja homem, heterossexual, branco naquelas, né, porque no Brasil a gente é tudo misturado, mas aquilo que se chama branco no Brasil, e rico. Esse é o vilão ideal. Porque ele detém todas as qualidades que não podem fazer dele uma vítima estereotipada. Em segundo lugar, uma mulher branca, heterossexual e rica. Né? A segunda da lista. Você tem que escolher os vilões nesse universo. Porque se você colocar algum vilão dentro de alguma figura que possa vir a ser identificada com preconceito, você como criador, a televisão como instituição pode ter problema. Esse é um exemplo concreto que eu escutei há 2 meses atrás, eu e todo mundo que estava assistindo à palestra dele, mas também isso é uma coisa do cotidiano do jornal. Muitas vezes as pessoas têm medo de escrever, porque têm medo do que os outros vão achar que você está falando. E isso, talvez por natureza, isso, com o passar do tempo, foi me irritando. Né? No sentido de que você acaba escrevendo com medo. E veja, recentemente, quando o livro saiu, e aí eu fui numa feira, numa cidade de Minas Gerais, uma amiga minha que tem Facebook, então discute essas coisas, me encaminhou um comentário de um arquicrítico meu, um teólogo que costumeiramente me critica nas redes sociais, um comentário dele que ele parecia um pouco estupefato, assim. Como assim? O Pondé vai à feira 3 pontinhos de tal cidade? Eu que achava que ele era um super elitista nojento, estou começando a achar que ele não é tão elitista assim. Na realidade, muito mais elitista é quem permanece a vida inteira numa torre de marfim, falando para 10 pessoas, que na realidade não vão ler muito o que ele escreveu, e no final das contas todo mundo vai se autoelogiar e elogiar um ao outro, e na realidade não tem conversa com ninguém. Então, assim, o que ele ficou um pouco assustado, que é típico da nossa vida acadêmica, o que ele ficou assustado, e eu achei que o comentário dele foi um comentário legal, porque assim, ele de fato ficou em dúvida sobre o universo teórico que ele tinha sobre mim. Elitista, nojento, metido, que não gosta de falar com as pessoas. Quer dizer, a minha trajetória profissional, desde o momento em que eu começo a atuar na mídia de forma mais incisiva, é justamente o contrário. É que normalmente se confunde hoje em dia o que você pensa com o que você deve pensar para acharem que você é legal. A gente vive num mundo dominado pelo marketing, né? E aí eu não estou fazendo nenhuma crítica ao marketing quanto tal, acho que tem que ter marketing mesmo, mas eu digo o pensamento público, veja, todo mundo sabe que a mentira faz parte da substância da moral pública, em alguma medida. Imagina se você tem um amigo ou uma amiga que está fazendo um regime há 6 meses e pergunta para você, e aí, eu emagreci? Você acha que a figura não perdeu 1 quilo sequer. Você não vai virar para ela ou para ele e dizer assim, não, você engordou. Você vai dizer, não, você emagreceu uns 2 quilos, 3 quilos talvez. Não vai exagerar, porque senão vai ficar na cara que você está mentindo. O que eu quero dizer com isso? Existe na vida, na relação entre os seres humanos, algum grau daquilo que é um pouco a zona cinzenta. Né? Todo adulto sabe disso. Só quando você tem 5, 6 anos é que você acha que pode falar a verdade o tempo inteiro. Falar a verdade o tempo inteiro é falta de educação. Agora, no pensamento público, né, no debate público, aí eu acho que é complicado. Pelo menos do ponto de vista da profissão do intelectual público, do pensador público. E aí, Marta, é nesse sentido que, com relação à liberdade de expressão, eu acho que o politicamente correto, como eu digo no livro, esse livro é um ensaio de ironia, né? Como eu digo na abertura do livro. Ironia em filosofia, eu até faço esse comentário na abertura do livro,
Ironia em filosofia, eu chamo ela de prima do ceticismo. Alguns podem dizer até que é irmã. Só que ela é bem pior que o seu primo, o ceticismo. Diante da ironia, o ceticismo é bobinho. Porque o ceticismo põe em dúvida o conteúdo do que você pensa, do que você acredita, em termos que a gente chama em filosofia, um palavrão, epistemológico. O conteúdo de verdade do enunciado, do pensamento. Enquanto que a ironia, ela é um pouco pior que isso. Ela põe em dúvida o conteúdo moral do que você está falando, ou do que você age. A ironia sempre tem a intenção de trazer à tona algo que você esconderia, ou que você não quer que apareça. É por isso que Sócrates, não só, ele não é elencado como cético, mas Kierkegaard, aquele filósofo existencialista, quer dizer, tido como criador da filosofia existencial no 19, dinamarquês, vai fazer o seu texto sobre conceito de ironia a partir de Sócrates, justamente porque eu vejo o trabalho filosófico, o trabalho que eu faço, descendente de Sócrates. Né? Maiêutica, você perguntar, levantar problemas. E quando o Martin diz que a filosofia sempre foi revolucionária, na época da verdade e tal, politicamente incorreta, bom, Sócrates foi tão politicamente incorreto que ele teve que se matar, né? Recentemente, algum tempo atrás, tive até um amigo, Fernando Amédio, nosso colega, falou, pô, Pondé, você está indo longe demais, cara, quem sabe vai ter problema. Não vai ter problema, porque assim, na realidade o que eu tenho percebido no meu trabalho é que tem muita gente que está cansada como leitor de ser tratado como criança. A gente sabe que a vida é complicada, difícil, nós somos seres contraditórios, a gente não sabe direito o que a gente pensa o tempo inteiro. A gente sabe que isso não significa de forma nenhuma. Num programa recente da Marília Gabriela, ela perguntou para mim, por conta do famoso comentário do churrasco na laje, né? Ela perguntou para mim, Pondé, fala aí, você tem preconceito contra a classe C? Né? Essa coisa de ter preconceito hoje virou uma coisa tipo, você quer acabar com a vida de uma pessoa, levante a suspeita que ela tem preconceito contra alguma coisa. Né? É a melhor forma de você calar a boca da pessoa. Olha, quem lê meus textos na Folha, ou seja, em qualquer lugar que for, vai ter dificuldade de identificar algum momento em que eu tenha manifestado opiniões plasticamente chamadas de preconceituosas. Mas o que eu respondi para a Marília foi o seguinte, olha Marília, eu não tenho preconceito contra a classe C. Eu teria preconceito se eu achasse que um dia as pessoas que estão chegando nos aeroportos ainda não sabem como agir. Aeroporto é um lugar insuportável. Quase todo mundo está irritado. O avião é uma lata de sardinha. Fica um em cima do outro. Mais da metade das pessoas no avião morre de medo de estar ali dentro. Antes de entrar no avião já está morrendo de medo. Então você tem uma dose de estresse enorme. Aí eu falei para ela, não, preconceito é quando você acha que uma pessoa não é capaz de aprender nada por alguma característica que ela tem nela. Não acho isso. Né? Nunca achei isso. Não acho que ninguém é incapaz de aprender alguma coisa porque essa pessoa tem algum tipo de característica, seja ela qual for, sexo, cor, religião ou classe social. Nunca achei isso, nunca escrevi isso em lugar nenhum. E aí, eu já toco com relação à questão das cotas, né? Vou aproveitando. Veja, eu acho o seguinte, se eu hoje estivesse no Brasil e fosse alguém que veio de uma classe social que não tive acesso à escola pública e tivesse algum tipo de descendência africana e pudesse usar as cotas, eu ia usar. Por quê? Porque ia facilitar a minha vida. Eu acho que as pessoas têm que procurar fazer aquilo no espaço da lei que ajuda a elas vencerem problemas que elas têm. Eu já com isso já dou uma demonstração do que me parece que as coisas são complexas. Por outro lado, eu acho que o tema das cotas aqui no Brasil é típico de um Estado que não resolve problemas estruturais e depois fica querendo resolver problemas saindo de bonzinho e de politicamente correto. Ao invés disso, se o Estado de fato cumprisse a sua função de dar escola decente para as pessoas, você não ia precisar fazer cota nenhuma, de nenhum tipo, na universidade, e muito menos criar tensões do tipo que coisas como essa pode vir a criar. Agora, portanto, voltando ao que eu estava dizendo, com relação a esse livro, ele é um livro irônico. Agora, uma coisa que o Martim falou que ele é engraçado, eu tenho
acolhido, muita gente vem falar comigo, ou por e-mail, ou amigos que me conhecem como Martim. Eu absolutamente pensei em fazer um livro engraçado. Eu só comecei a descobrir que ele era engraçado quando as pessoas começaram a dizer para mim que ele era engraçado. Eu não tinha nenhuma noção que eu estava escrevendo era engraçado. Né? Eu pensava em ser irônico. Mas, e quando eu digo, eu fico feliz que o livro ficou engraçado. Na realidade foi, eu sei que quando falo isso é como elogio, né? E para mim é uma vitória. Quer dizer, eu consegui uma coisa que eu não tinha pensado. Eu nunca imaginei que eu conseguisse ser engraçado quando eu escrevo. Né? Porque eu tenho fama de ser niilista, de direita. E normalmente quando a gente fala que alguém é de direita, é como antigamente xingar alguém de comunista. Né? Hoje dizer que você é de esquerda é mais ou menos como na época do domínio da Igreja Católica, dizer que você era católico. Ou seja, no mundo onde a gente vive, da academia, e grande parte da mídia também, eu digo da mídia, principalmente daqueles jovens que saem de muitas universidades formados, e aí é uma das críticas que eu faço no livro, quer dizer, tem gente que passa a vida inteira lendo Hegel, Rousseau, Marx, Foucault e Bourdieu. Nunca ouviu falar de Bentham, nunca ouviu falar de David Hume, pensamento político especificamente, nunca ouviu falar de Edmund Burke, e pensa que se você põe em dúvida um desses caras, você come criancinha em casa. Quer dizer, que você é contra as pessoas serem felizes. Quer dizer, primeiro eu acho que ninguém é feliz plenamente e a vida no final sempre dá errado. Se alguém quiser me acusar de preconceituoso contra a vida, né, é óbvio que a vida dá errado no final. Agora, isso não significa, claro, eu estou suspendendo o juízo com relação a qualquer forma de vida depois da morte. Porque, inclusive, eu, pessoalmente, tenho uma atração pela possibilidade de vida após a morte, mas se continuar esse pepino que é aqui. Quer dizer, a gente perdido, sem saber direito onde vai, né? E eu já conversei algumas vezes, eu sou do programa de Ciência da Religião da PUC, e eu já estive em várias sessões espíritas, como se fala, ou terreiros de candomblé e umbanda, imagina o cara preconceituoso. Né? Já estive em vários lugares assim, e eu, inclusive, recentemente fiz uma pauta para a TV Folha, uma longa entrevista com a Pombagira e um Exu, né? Sobre relação homem e mulher. Né? E assim, eu tenho mais interesse, mais atração por esse tipo de vida após a morte do que aquele tipo de vida após a morte do filme Nosso Lar, onde está todo mundo de bata hippie branca, andando de mãos dadas pela praia. Eu imagino que se a vida após a morte é aquilo, eu me sinto idiota. Né? Eu entendo mais a vida após a morte, tipo esses caras que falam, olha, morri há não sei quanto tempo, ainda não vi Deus. Sou tão ruim, tão perdido, isso é outra coisa. Politicamente incorreta. Politicamente correto é você ficar falando para as pessoas que elas são ótimas, que tudo vai dar certo. Eu acho o fim da picada a educação. Eu tive 2 eventos na minha formação universitária. Primeiro na faculdade de medicina, depois na faculdade de filosofia. Na de medicina, quando eu já contei isso várias vezes, que foi marcante, apesar de que eu não segui o conselho do professor imediatamente. Estava então eu no primeiro, segundo ano de medicina, numa aula onde a gente discutia casos hipotéticos, porque a gente ainda não pegava na massa, né, com a mão na massa, de pacientes terminais. Eu levanto a mão e pergunto para o professor assim, como é que um paciente que está indo em direção ao nada vê isso? O professor olhou para a minha cara e disse, o senhor está na aula errada. A sua pergunta é na aula de filosofia, não de imunologia, que era a disciplina. Né? Ou seja, hoje, de repente, alguém acusava esse professor de bullying. Entendeu? De que ele é insensível. Outra foi já na faculdade de filosofia, que um grande professor, filósofo, tinha feito um trabalho, e eu recebi o trabalho escrito 0. Né? Ele não tinha ido à aula, tinha mandado entregar o trabalho, estava escrito 0, me procure. Aí um dia ele está dentro da secretaria lá da filosofia na USP, eu vejo o professor, ele olha para mim assim, olha, ele estava mexendo umas coisas, olha para trás, aponta o dedo assim e diz assim,
suas ideias são ótimas, seu português é um lixo. Escreva tudo de novo. Ele tinha razão. Eu fui estudar redação, estudar verbo, escrevi a graduação, o resto da graduação inteira, com um livro do lado. Ele tinha razão. Hoje, isso ia ser considerado uma ofensa. Entende? Quer dizer, me parece, Martin, quando você fala essa coisa de direita e esquerda, de forma nenhuma eu acho que a crítica ao politicamente correto é necessariamente uma coisa de direita, né? Ou de esquerda, ou de direita, como você perguntava. Não, acho que não. Eu acho que a crítica ao politicamente correto parte de qualquer pessoa, e eu conheço pessoas que são supostamente identificadas com a esquerda, e que também se irritam e criticam o politicamente correto, né? No seu convívio com amigos da universidade e tal. Eu acho que a crítica ao politicamente correto parte de todo mundo que percebe que ele, primeiro, é uma espécie de marketing que vende uma boa imagem das pessoas. Segundo, ele não resolve, ele não dá para as pessoas a possibilidade de refletir sobre os problemas que a gente tem. Porque ele está preocupado em dizer que todo mundo é legal, né? Existe um problema aqui com a esquerda, como é descendente de Rousseau, e esse que eu comento no livro, uma certa tendência a querer dizer que o ser humano tem problema, o que uma amiga minha chama de terceirizar a moral. A culpa é de Deus, a culpa é da classe social, a culpa é do meu pai, a culpa é da escola, só não é minha. Eu não sou responsável por nada, eu só sou vítima. Um dos mercados que a gente está assistindo crescer vertiginosamente é o mercado das vítimas. Todo mundo não, estou fazendo um exagero retórico, mas assim, muita gente vai procurar qual é a vítima que ela se encaixa para poder ganhar alguma coisa sendo vítima. Quando eu acho que as pessoas, elas são responsáveis pelo que elas fazem, sim. Tudo bem, a gente tem a lei da gravidade, agora você que pula do 15º andar. Você não vai culpar a lei da gravidade. Existe uma dimensão de acaso na vida, as pessoas dão mais sorte, inclusive do ponto de vista de temperamento. Algumas pessoas são mais inteligentes, mais generosas, mais disciplinadas, mais trabalhadoras. As pessoas não são todas iguais. Elas devem ser iguais perante a lei. Mas dizer que todo mundo que é professor sabe que isso é uma mentira. Na sala de aula sempre tem alunos que são mais capazes nisso, menos capazes naquilo, que entendem melhor ou são mais esforçados. Tem aqueles que até são inteligentes, mas são uns vagabundos preguiçosos, que não vai a lugar nenhum. Né? Que acha que porque entende matemática rápido vai conseguir ser brilhante. Não. Né? Então, eu não acho que a crítica ao politicamente correto seja, como diz, um privilégio do pensamento de direita. Agora, isso é uma outra coisa que a gente vem engateando no Brasil, essa discussão sobre esquerda e direita, que é saber o que significa isso no campo filosófico. Né? Eu costumo dizer que eu sou politicamente conservador, liberal no resto. O que significa isso filosoficamente? Significa que eu tenho um olhar filosófico a partir da filosofia inglesa, do iluminismo inglês, entendo que as pessoas devem ser iguais perante a lei, deve existir propriedade privada, o trabalho deve ser reconhecido, o mérito pessoal deve ser reconhecido, né, economicamente e tudo mais. Agora, o que as pessoas fazem na sua vida privada, tanto faz. Eu lembro que uma das situações, numa sabatina que houve na Folha uma vez comigo esse ano, uma das situações mais hilárias foi quando eu falei, respondendo a uma das perguntas, Pondé, e o casamento gay? Porque hoje você tem uns clichês assim para saber se você é legal ou não. Né? Então, assim, eu falei, olha, eu acho que os gays têm todo o direito a partilhar a mesma felicidade e infelicidade que os héteros têm. Se eles querem casar, ter filho, ficar pobre, que nem hétero fica, que gasta dinheiro com os filhos, né? Não poder mais acumular, não poder mais viajar, eu acho que isso é um direito das pessoas. Elas fazem o que elas quiserem. Elas têm todo o direito de casar, ter filhos. Então, eu estou dando esse exemplo, inclusive, para pontuar como, na realidade, essa discussão, e quem lê o livro percebe isso, na realidade está no livro, né?
como a minha posição é uma posição que procura iluminar questões complexas, romper determinados clichês, tocar em temas que são tabus, porque as pessoas têm medo de tocar. E por último, eu encerraria dizendo assim, o politicamente correto, eu acho que ele nasce de uma necessidade justa, filha da educação doméstica, né? De você saber se comportar em público no sentido de repente, não contar piadas de mau gosto. Eu lembro de um dia que eu estava num evento de educação, e normalmente tem muito mais mulher do que homem, e um sujeito completamente anta, né? Ele vira e solta um daqueles comentários típicos de caras que não entendem nada de mulher, que não conhecem muita mulher, provavelmente tem medo, né, de mulher. Porque tem muito cara que tem medo. Tem cara que quando aparece a mulher, ele fica assim. Não sabe o que dizer para ela. Né? Que foi aquele velho papo de dizer que a pior desgraça que pode acontecer com o filho é puxar a beleza do pai e a inteligência da mãe. Sabe essa piada? Besta. Quer dizer, ele acha que está elogiando quando fala isso. Mas isso eu acho falta de educação doméstica. E as pessoas têm que saber como se comportar quando você está lidando com todo tipo de pessoa. Agora, dizer que você não pode falar, por exemplo, que o filme Avatar, que passou alguns anos atrás, é um romantismo para idiota, tem que dizer. O romantismo é um movimento literário e filosófico que fala do mal-estar moderno com relação à ciência, à indústria e à lógica mercantil, como a gente fala, a racionalidade burguesa. É disso que o romantismo fala. E o romantismo produziu várias tentativas de resolver isso. Na minha opinião, as piores foi achar que se você voltasse a viver como aborígenes, ia resolver o problema da humanidade. Não vai. Agora, achar que você tem alguma tribo em algum lugar do planeta que resolveu o problema dos seres humanos, e que se a gente agora começar a achar que qualquer cultura que não ocidental é melhor, mais harmônica, entendeu melhor a situação humana, eu acho isso uma afronta a qualquer pessoa que sabe pensar e observar as coisas ao seu redor. E naquele filme chega uma hora que as bestas feras lá, os leões lá daquele planeta, que mata todo mundo e coisa e tal, coisa que leão faz mesmo, né? Na hora que chega o capitalista porco, ele ataca o capitalista porco e se associa às vítimas. Onde já se viu um leão fazer isso? Quando você põe isso, tudo bem, cinema pode ser artístico, eu não estou dizendo que tem que ser realista. Mas quando você põe isso na tela, você está chamando o cara que está assistindo de bobo. Ou você está dizendo para ele, pode continuar achando isso, porque assim você fica bobo. Na realidade, o politicamente correto se transformou numa espécie de mordaça na universidade, né? Na mídia, na criatividade, na espontaneidade do pensamento público. E a única coisa que eu proponho nesse livro, eu toco em determinados assuntos que as pessoas sofrem, conhecem, percebem. E é por isso que, ao longo do tempo, eu vou ter um resultado de muito diálogo e muito retorno nesse debate. Não sei se comentei tudo que você falou, mas vá adiante. Eu queria levantar algumas questões aqui para você. Quando você fala do mundo, é uma provocação, tá? Uhum. Mas quando você fala do mundo, a impressão que fica, tanto no que você escreve, tanto nos seus textos na Folha, quanto no teu livro, é que você fala do mundo da academia. Do mundo... e aí a impressão que eu tenho... O famoso esparadrapo.
Bom, voltando aqui. Voltando aqui. E a impressão que eu tenho, assim, é que o mundo da academia acaba correndo o risco de ser um mundo fora do mundo. Tá? Então eu queria voltar para o campo da política, o campo em que se estabelecem relações que têm consequências para a sociedade. Apesar da politicamente correto ser vinculado ao plano do discurso, no plano daquilo que se pode e não se pode dizer, e como eu estava dizendo, tudo pode se dizer, nada deve ser limitado, a questão é quando esse politicamente correto se torna exatamente uma agenda política. Uma agenda no sentido de que vai ser o que vai nortear a sociedade. Então, no caso do Brasil, a gente parece que vive uma situação, ao mesmo tempo, aliás, parece que vive não, sempre viveu, uma situação de estar ao mesmo tempo, por exemplo, no caso da escravidão, ao mesmo tempo que nós tínhamos toda uma elite intelectual completamente atualizada com o discurso liberal, que convivia com um sistema escravista, na qual até ficava fazendo malabarismos retóricos para poder justificar. A minha preocupação com relação, voltando ao tema da cota, é que primeiro, em todo momento em que ela foi adotada, e vamos pensar aqui no exemplo norte-americano, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, é que ela efetivamente trouxe consequências sociais a ponto de gerar uma classe média, por exemplo, negra, que gerou até atualmente um presidente que é oriundo dessa tradição. E eu, 23 anos de ensino superior, eu me defronto exatamente com essa questão da cota todos os dias, na medida em que todos os meus alunos são brancos. E é nesse sentido que eu justificaria a minha defesa de, pelo menos temporariamente, a necessidade de adotar alguma coisa frente a esta realidade na qual, independente da falência do ensino público, independente das duplas dificuldades que se tem, que é o caso do aborto também. O caso do aborto também é outra questão totalmente hipócrita, porque quem sofre com aborto é a moça pobre. Quem sofre com aborto, que ela vai ser. Ela inclusive corre o risco de ser penalizada, porque a rica nem isso corre, e não corre o risco nem no sentido da consequência do seu ato gerar exatamente um problema médico incurável e, portanto, um óbito, como é comum nos casos do aborto entre setores mais pobres. Então, a questão do plano do ideal, do plano da construção do raciocínio, da construção de um pensamento lógico, mesmo que irônico, que corresponda exatamente a essa situação real, ela não me parece que dá conta. E nesse sentido é que eu sofro com isso, quer dizer, eu me incomodo com isso, nesse sentido de que quando o politicamente correto se torna uma praxis, ele tem dado alguns resultados negativos, mas também tem dado resultados positivos. Quando você pensa exatamente na desigualdade social, quando você pensa exatamente na própria questão da democracia, que corresponde exatamente a que pessoas iguais devem ter, pelo menos, um nível de escolaridade igual, um nível de qualidade de conhecimento igual, o que vai permitir exatamente, em pé de igualdade, poder debater e poder participar. Não sei se eu fui claro, porque isso são questões que me inquietam dentro dessa configuração. Por exemplo, que eu queria que você respondesse também, dessa, talvez até a seu favor nesse caso, dessa identificação do conceito de conservador com a perspectiva ideológica da direita. Primeiro que não existe uma direita só. Né? Tem uma direita, desde uma direita tipo nazista até uma direita liberal. Então, que direita nós estamos falando? Mas também não existe uma esquerda só. Nem toda esquerda é dogmática, nem toda esquerda é antidemocrática, ou ela propõe exatamente uma ditadura do proletariado, no sentido que foi adotado na experiência do socialismo real.
E também com relação, por exemplo, à questão do fato de nós estarmos aqui. Muito esquerdista morreu para a gente estar aqui. Muita gente, não foi tanta gente assim como a resistência francesa, pelo que você escreveu hoje, que parece que a França inteira aderiu. Eu não sei que espaço que as tropas nazistas tiveram para ficar lá um grande tempo, mas isso eu concordo. Quer dizer, não foi a França toda, mas houve uma resistência, houve uma luta, houve pessoas, inclusive, que propunham propostas diferentes. A meu ver, por exemplo, a proposta armada, ela foi equivocada, historicamente se demonstrou equivocada. Mas isso não pode tirar o mérito da coragem, e você, inclusive, cita isso, daqueles que tentaram enfrentar um quadro que se tornou, num determinado momento, insustentável, a partir da eclosão tanto do movimento operário do ABC, quanto de toda uma luta de unidade política que se construía desde o começo da ditadura. Então nós só estamos aqui discutindo politicamente correto, porque nós não estamos vivendo em plena ditadura. Nós estamos vivendo em pleno regime democrático, que muita gente lutou. Né? Não sei se eu tenho autoridade para fazer, inclusive seu pai, tá certo? Que corresponde exatamente à possibilidade de nós estarmos falando isso. Não levar isso em conta, eu fico em dúvida se isso é um problema da filosofia ou é um problema do filósofo de direito. Uhum. Tá? Então, gostaria de provocar. Então, para ficar um pouco mais quente esse papo, está meio morno. Não, foi ótimo. Assim, Martim, primeiro, vou começar pelo final, que está na memória, mas próximo. Assim, eu acho que, no caso recente da história do Brasil, teve gente que combateu, toda ditadura é um horror. Tanto faz ela direita e esquerda. Eu acho que muita gente que combateu a ditadura, se tivesse estado no poder, tinha transformado isso aqui em Cuba. E talvez a gente não estivesse aqui. E muita gente que combateu, hoje, não fala isso, inclusive porque, do meu ponto de vista, evoluiu e percebeu que era uma fria transformar isso aqui numa Cuba. Mas essa coisa de todo mundo pousar de democrático, nem todo mundo era democrático, e às vezes você tinha um conflito, na realidade, entre duas. Saiu recentemente na Folha alguma coisa disso. Pessoas que muitas vezes tinham só concepções distintas de ditadura. Né? Uma era de direita, outra de esquerda. Se a gente tivesse se transformado num grande país de esquerda, ditadura soviética ou qualquer outro, não escapou nenhum país que passou pelo regime marxista soviético, escapou de violência, de perda de liberdade de expressão, de gente tendo que fugir. Então, para mim, isso é uma questão assim. É claro que eu sei que existem matizes. Eu, inclusive, não gosto nem muito, você sabe, dessa coisa de direita e esquerda, dessa terminologia. Mas eu sei que tem matizes. Sem dúvida nenhuma tem matizes. Para mim, alguém que questiona o direito à propriedade privada, para mim, já é uma postura problemática. Porque eu vejo a propriedade privada, como eu falo, não é só um apartamento. É qualquer coisa que seja resultado do seu trabalho. E aí, o que me chama a atenção, por exemplo, no nosso caso no Brasil, é que, primeiro, aqui no Brasil não existe nenhum partido político que represente um pensamento, como em inglês se fala, liberal conservative. Não existe. No Brasil você tem, quando acabou a ditadura, o que a gente tem na política? Matizes de partido de esquerda, que são ainda, mais ou menos, os melhores, e partidos que representam velhas oligarquias fisiológicas. Mas é interessante que quando acabou a ditadura, a universidade estava grande parte na mão da esquerda, grande parte da produção de mídia estava na mão de pessoas de formação de esquerda, e isso dificulta, às vezes, até os alunos terem acesso à bibliografia específica. Porque os caras eu sempre conto isso, eu tive, algum tempo atrás, um colóquio de jornalismo numa grande universidade de São Paulo, que eu fui convidado pelos alunos. É interessante, eu sou muito convidado pelos alunos, não pelos professores. Né? E a menina que me convidou ficou sentada do meu lado na mesa, e era eu e mais dois convidados. Os dois convidados, um era trotskista, o outro do MST. Falaram basicamente a mesma coisa. Quando eles acabaram de falar, a menina chegou no meu ouvido e falou assim: professor, isso a gente ouve do 1º ao 4º ano. Tudo igual. Faz tempo. Né?
Não, isso daí foi 2 anos atrás. Não sei. Né? Então, assim, resultado. Isso, eu estou falando de alunos que estudam jornalismo. Né? Então, assim, que tem sonhos, que querem trabalhar, que querem ser reconhecidos, né? Que querem ver o fruto do seu trabalho reconhecido pelas pessoas. Tanto faz se você é homem, mulher, negro, branco, amarelo, judeu, muçulmano. Para mim, o que importa nas relações de trabalho é se você é competente ou não. Se você é esforçado, se você chega lá. E aí, Martinho, eu me aproximo. Né? Então, terminando isso, eu faço minhas as palavras daquele escritor peruano, Vargas Llosa, quando ele diz que a esquerda perdeu em tudo. Só não perdeu na cultura na América Latina. Nisso, ela tem domínio quase que total. E domínio, como todo mundo que tem domínio quase que total, lobista de um cooperativismo no sentido ruim da palavra, certo? De dificultar a vida de quem quiser debater coisas diferentes dessa agenda. Agora, aí eu vou para o assunto que o Martim falava, se isso que eu falo não é um mundo acadêmico. Né? Eu acho que, assim, sem dúvida, eu venho do mundo acadêmico e eu identifico a origem do politicamente correto no mundo acadêmico. O politicamente correto é filho de uma filosofia americana chamada pragmatismo, que acredita que a verdade é cunhada pela forma que você usa as palavras. Não existe verdade absoluta. A verdade é uma prática social, de construção, e o modo como você usa as palavras, você pode causar transformação no modo das pessoas pensarem. Então, assim, o politicamente correto nasce aí. Agora, eu não acho que ele se mantenha aí. Tanto não se mantém, que o exemplo que eu dei daquele problema de novela, né, não está no mundo acadêmico. Né? Se as tentativas todas, no caso da América Latina, Venezuela, Equador, mais recentemente, e as tentativas que aqui no Brasil a gente já enfrentou, de enviesadamente inventar formas de controle da mídia, no sentido de não produzir conteúdos ideologicamente incorretos, como aconteceu no Equador, como aconteceu na Venezuela, ou seja, o argumento de você censurar a mídia em nome do bem, isso é uma coisa que permanece no horizonte e é típico de governos populistas, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda. Outra coisa, sim, quando você falou dos Estados Unidos, eu acho que é muito difícil comparar os Estados Unidos com o Brasil, infelizmente. Né? Eu acho que os Estados Unidos é uma grande nação, porque nos Estados Unidos a população negra, ela já há muito tempo teve muito mais chance de ascender socialmente e economicamente do que aqui no Brasil. Por uma simples razão, antes de entrar em questões de classe social ou raça, ou seja lá o que for. Porque os Estados Unidos é uma economia, tem sido uma economia muito mais aberta à competência, muito mais aberta ao reconhecimento do mérito do que nós. Aqui no Brasil, muita gente ainda acha feio alguém querer ganhar dinheiro. É como se você, quando quer ganhar dinheiro, você não é legal. Não ama as pessoas. Eu sou partidário de uma frase de um filósofo inglês, britânico, chamado Edmund Burke. Ele fala essa frase em relação a Rousseau. Ele diz que Rousseau, está no livro, é aquele tipo de pessoa que ama a humanidade, detesta seu semelhante. Eu acho que o pecado dessas teorias, normalmente de salvar o mundo, está sempre fincado na ideia que eu tenho que começar matando quem eu acho que está errado para nascer os que eu vou fazer. E foi assim que aconteceu na história recente da esquerda. Mas, volto a dizer, concordo com você, Martim, quando você fala que existem nuances e matizes. Né? Sem dúvida nenhuma. Agora, voltando à questão das cotas nos Estados Unidos, eu não estou convencido de que a possibilidade, a situação dos Estados Unidos seja igual à situação daqui. Eu continuo achando que se você der uma boa escola pública para todo mundo, decentemente, a possibilidade... Olha, a situação é muito complicada. Por exemplo, eu tenho lido, inclusive ele está aqui na capa, é um psiquiatra inglês chamado Theodore Dalrymple. Recomendo a leitura para quem gostar de pensar um pouco para além dessas teorias que fazem de você bebê, que tem que tomar conta de você, né? Porque você não é capaz de enfrentar os problemas. Né?
ele tem muitos livros onde ele analisa o chamado estado de bem-estar social, welfare state, que cria pessoas, tem famílias na Inglaterra que não trabalham há 3 gerações porque ganham R$7.500 por mês. É outra situação. A gente está longe disso. Né? Não estou dizendo que é a nossa situação. Mas o que acontece lá é que justamente um Estado que começou a tratar as pessoas como vítimas o tempo inteiro, ao invés de dar condições para essas pessoas irem atrás ou incentivá-las a percorrer o que elas querem, com trabalho, com esforço, criou sistemas de cuidar das supostas vítimas, e hoje, qualquer um que tiver acesso a estatísticas da situação educacional inglesa, do sistema de saúde inglês, vai perceber que a Inglaterra está atolada numa crise contínua, justamente porque esse estado de bem-estar social criou pessoas que simplesmente não gostam de trabalhar. Você ia trabalhar se você ganhasse R$7.500 por mês sem trabalhar? Eu talvez não fosse. Se eu não gostasse de trabalhar, se eu fosse um cara meio assim, porque tem aquela coisa, né? Quem gosta de trabalhar? Nem todo mundo. A gente é obrigado a trabalhar demais, a vida é muito dura. Então, voltando a uma coisa, Martim, eu não acho que essa discussão é meramente acadêmica. Eu acho que essa discussão está no cinema. Quando você faz desenhos animados para criança, para fazer com que, dizendo para ela que ela pode amar o seu amiguinho, porque sempre vai dar certo, está mentindo. Todo mundo sabe que as pessoas ficam menos violentas e mais civilizadas à medida que elas crescem. As escolas sempre foram um campo de batalha, onde as crianças são violentas, competitivas e humilham os colegas, e os professores têm que combater isso, com certeza. A prova é que você nunca precisou de uma escola para dizer para a criança assim, não, meu filho, fique com um brinquedo para você, ele é seu. Não, você precisa de escola para dizer assim, divida seu brinquedo com seu colega. O que será? Talvez porque a natureza humana, e com isso eu não quero dizer que a natureza humana não tem, a gente não se esforce para vencer limites e tudo mais, mas a natureza humana é muitas vezes egoísta, insegura, covarde. É claro que tem gente que de vez em quando não é assim, mas dizer que todo mundo é assim, ou que adianta você ficar passando desenho animado para as crianças, fazendo com que elas achem que todo mundo é muito lindo, depois elas vão crescer e vão descobrir que não é. Nem todo mundo é lindo, e não é para ser mesmo. Eu acho engraçado pessoas, por exemplo, quando discutem coisas como a guerra no Oriente Médio e tal, e ficam achando que você poderia resolver a guerra no Oriente Médio colocando, sei lá, árabes e judeus para jogar bola, e eles iam aprender a se amar. Basta ver o Corinthians e o Palmeiras jogando, mas assim, que o futebol ia fazer eles amarem. Eu sempre tenho vontade de fazer assim, sabe aqueles seus primos que estão disputando com você o apartamento na Praia Grande? Joga uma bola com eles para ver se vocês resolvem partilhar o apartamento em paz. Se vocês vão abrir mão dos advogados. Quer dizer, a gente se mata por causa de um apartamento em São Paulo, na Praia Grande, no Guarujá, em Peruíbe, em Ubatuba, né? Ou em Ribeirão Preto, em Campinas. Agora, quando a gente discute questões complexas como guerra, a gente acha que o problema da humanidade é que a gente não se ama o suficiente. Fala a verdade, é fácil amar as pessoas? É fácil você amar as pessoas com quem você convive? É uma pergunta retórica, né? Quer dizer, é claro que não é. Então, assim, eu acho que esse assunto vai parar no cinema, por exemplo. Essa obsessão é um dos assuntos que eu mais debato, e assim, o número de leitoras que me acompanham, com quem eu converso semanalmente, uma das áreas onde eu acho que o politicamente correto faz mais estrago é nas relações entre homem e mulher, querendo dizer que não existem dificuldades entre homem e mulher, né, nos últimos anos, que a chamada emancipação feminina não evoluiu para questões que hoje a gente conhece que não conhecia antes, certo? Agora, tentar dizer que você vai resolver isso fazendo uma Branca de Neve, pegar na espada e sair lutando, como se o problema, como se as mulheres de fato tivessem sido, se as mulheres de fato não tivessem sido um motor importante em todo o processo de evolução da espécie, como se confunde um fenômeno capitalista, que é a questão da exploração
pelo capital, com o lugar da mulher na sociedade ao longo dos séculos e milênios e centenas de milênios. Esse é um exemplo do que eu acho que é simplificação, né, das discussões. E, portanto, eu não acho que o problema é meramente acadêmico, apesar de que ele nasce da academia. Ele se espalha em leis, né? Ele se espalha, por exemplo, a partir de agora, no Brasil, as mulheres existem, porque as mulheres podem ser bacharelas e mestras. Eu tenho dezenas de alunas que defenderam mestrado e doutorado comigo até hoje. Elas não existiam até então. No documento não aparecia que elas existiam. Na realidade, eu acho que esse lado é pura, o que às vezes eu chamo de light, política leve. Você faz esse tipo de discussão para parecer que é muito importante. Quando, na realidade, o problema sempre é econômico e é sempre como fazer com que os seres humanos sejam menos violentos do que eles são. Né? Esse é o problema real do nosso cotidiano. Aprender a conviver sem muita violência. E aí, Martim, eu não sei se encerro, mas não sei se comentei tudo que você perguntou, mas assim, eu acho que, como eu disse no começo com relação às cotas, eu dizia que se eu fosse um descendente de africano no Brasil, eu conversava outro dia com um amigo conhecido meu, e ele me perguntava sobre esse negócio de cotas. Eu falei, olha, se eu fosse você, ele é negro, eu dizia para ele, corre atrás desse negócio de cota antes que acabe e entre na universidade. Eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, dizer que isso vai resolver, eu acho que o que resolve o problema das pessoas, elas poderem trabalhar em paz, não serem roubadas quando saem do ônibus. Não, essa coisa de dizer que bandido é vítima social. Vítima social é quem é assaltado pelo bandido. Não bandido. Vítima social é quem tem sua carteira assaltada, quem leva porrada na cara. E toda vez em São Paulo, quando eu vejo essas meninas andando de noite na cidade, no ponto de ônibus, tipo meia-noite, 10h30 da noite, eu fico pensando, olha o risco que elas estão correndo. Quer dizer, depois vem alguém dizer que o cara que assalta é vítima social, como grande parte dos nossos colegas fala isso, que é vítima social. Vítima social é quem é roubado quando acorda às 6 horas da manhã e vai trabalhar. Quer dizer, eu acho que o principal na sociedade não é você criar mecanismos de vitimização, de tornar as pessoas vítimas no sentido de fazer uso. Não. A melhor forma de você criar igualdade de possibilidades é você criar igualdade na escola, criar igualdade de um bom sistema de saúde público, é você dar condições às pessoas de trabalhar. O que gera igualdade social é riqueza. Você não gera igualdade social com decreto. A partir de hoje, todos são iguais. Isso perante um tribunal de lei. Você faz assim. Mas não na realidade. O que cria igualdade social é com economia, é com o mercado, é com as pessoas indo trabalhar, elas realizando as capacidades dela, pessoas reconhecendo as capacidades dela no sentido daquilo que elas são. Isso, me parece, Martim, na história dos Estados Unidos, né, inclusive do Obama, né, que nem é descendente de escravos, como a gente sabe. Né? Então, assim, eu acho. Né? Mas eu estou falando dele. Então, assim, essa coisa, e aí do ponto de vista de nós acadêmicos, na Idade Média as pessoas mostravam que elas eram boas, sei lá, estou fazendo um clichê aqui, não era simples assim, tá? De forma nenhuma. Indo à missa e mostrando que era muito católico. Hoje, a forma de você mostrar que é bom é dizer esses 3 ou 4 clichês que mostram que você sente e sofre com as pessoas. Eu acho que uma pessoa que dá emprego para os outros, paga direito, dá condição de trabalho, essa pessoa está realizando uma função social gigantesca. Porque ela está dando condição das pessoas trabalharem, correrem atrás daquilo que é direito de todo mundo. Como falam os americanos na Constituição, the pursuit of happiness. Você correr atrás da sua felicidade com as pessoas com quem você convive e resolver seus problemas. Eu acho que no Brasil a gente tem muito pouco essa cultura. Muito pouco. Né? E por isso, eu me pergunto muitas vezes se aquilo que a gente vê na comunidade americana, de descendência africana ou indígena, ou qualquer outro grupo identificado com vítima histórica, se o que a gente vê nos Estados Unidos hoje não é muito mais fruto da riqueza que o país tem, do mercado,
das pessoas terem possibilidade de trabalhar e correr atrás dos interesses dela do que simplesmente de cotas. Cotas sem economia não vai para lugar nenhum. Agora, concordo. Não é o que dizem as estatísticas. Não. As estatísticas, veja. Demonstram que há uma alteração social decorrente do nível de educação que você consegue. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu duvido que, se você não tivesse a economia que você tem nos Estados Unidos, as cotas entregue ao vazio seria responsável por tamanha transformação. Isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a cota não seja importante quando você não tem possibilidade de estudar. Tanto é que eu estava falando que eu acho que alguém que, se puder fazer uso de cota agora, corra e faça. Agora, a criação de vítimas sociais nunca produziu economia em lugar nenhum. Você está falando de uma situação num país como os Estados Unidos, que tem uma economia que os Estados Unidos têm, que tem uma mentalidade de você correr atrás dos seus problemas, resolver seus problemas, não gostar que lhe tratem como vítima. Então, não é uma discussão sobre cotas no espaço vazio. Aqui no Brasil, a gente tem uma tradição clientelista, uma tradição onde você tem uma economia pequena e o prato, o espaço está cheio para todo tipo de vitimização social. Mas já está na hora de a gente parar, a gente precisa escutar vocês. Isso é verdade. Eu recebi um sinal. Obrigado. Muito bem. Podemos tomar Mas um sinal desse mundo, não foi do sobrenatural. Bom, muito obrigado por essa discussão inicial, né, bem aquecida. Então, eu acho que agora a palavra é com vocês. Aproveitem e façam as perguntas para os nossos convidados. Por favor, levantem a mão. A Gabi está aqui para atendê-los. Procurem serem objetivos para que todo mundo possa participar. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre o argumento usado com relação às cotas, senhores. Aquele argumento que utiliza do aspecto histórico, uma vez que há uma dívida com relação à classe social, mas há uma dívida com relação ao conceito de negro. O negro, historicamente, por ser negro, por ter a cor de pele negra, é colocado como inferior ou algo nesse sentido. Eu gostaria que vocês debatessem sobre esse argumento, que eu acho que é um dos argumentos mais utilizados na defesa ou algo relacionado às cotas. Começa? Você quer começar? Posso falar? Tá. Bom, primeiro que é aquilo que eu falei da minha constatação enquanto professor. Ou seja, da ausência dessa presença. Como um escritor norte-americano, voltando agora aos Estados Unidos de novo, ele diz, na verdade é um homem invisível. Essa invisibilidade decorrente de um processo histórico na qual a abolição da escravatura não representou exatamente uma incorporação de todos aqueles que foram libertos, sendo substituídos na mão de obra por imigrantes que estariam mais qualificados ou até mais preparados para o processo incipiente de industrialização do Brasil. Ocorre que essa questão, ela envolve, não é claro, apenas uma medida paliativa do tipo de cota. Eu não sou radicalmente a favor da cota. Eu sou a favor temporariamente de uma cota, até para a gente ver no que dá. Por exemplo, o Luiz Felipe falou da questão de que isso depende muito da vontade das pessoas e que é uma experiência americana e tal. Mas, por exemplo, tem um filme, e tem filmes que são exemplares para muitas coisas, porque inclusive se baseiam em realidade, chamado Revolução em Dagenham, que é a história de operárias da Ford em Dagenham, uma cidade próxima de Londres, que ganhavam metade do salário de seus respectivos maridos em 68. E aí elas resolvem ir à luta, elas resolvem fazer greve, elas resolvem lutar. A Ford tentou de todas as maneiras evitar aquilo que representaria um custo na sua produção e chegou a ameaçar o governo inglês, como aliás demonstra muito bem o filme, chegou a ameaçar o governo inglês de tirar a Ford. E a Inglaterra estava numa situação, não é de hoje que a Inglaterra tem problema econômico, ela tem um problema que vem desde a Segunda Guerra Mundial, de que ela foi totalmente arrasada, ela se reconstituiu
Depois, mas não no padrão norte-americano, evidentemente. Ela perdeu a hegemonia, a moda perdeu também. Mas a luta das mulheres foi decisivo para equiparar. Foi a primeira vez na história que o Congresso, no caso o parlamento inglês, adotou a equiparação salarial para mesmos trabalhos, ou seja, entre homens e mulheres. Portanto, não dependia apenas de uma vontade, não dependia apenas de uma capacidade de trabalho. Dependia de uma luta social e, portanto, de uma mudança na legislação que atendesse. No caso do Brasil, é claro que o problema de uma educação básica de qualidade, é claro que o problema envolve um conjunto de ações, mas da qual não se pode descartar nenhuma, porque rigorosamente, quando se fala mesmo do padrão norte-americano, a classe média que surgiu após a Segunda Guerra Mundial foi decorrente de uma consequência das cotas que foram estabelecidas para os soldados que lutaram na Europa. Em pé de igualdade. A cota não foi só para negro, a cota foi para todos. Há um romance do Philip Roth maravilhoso sobre isso, chamado A Marca Humana, que conta toda a história que no cinema se chamou Revelação, em português, exatamente de um sujeito que inclusive esconde a condição dele, porque eu não vou contar o final do livro, mas ele esconde inclusive a condição. É perseguido pelo politicamente correto. E ele é perseguido pelo politicamente correto. E como o próprio Luiz Felipe também escreve sobre isso, o Philip Roth é um cidadão que vota no Obama, é identificado com a tradição de esquerda norte-americana. Tem um livro maravilhoso chamado Casei com um Comunista, em que a mulher se vinga dedando o marido para o macartismo. Tal. Então é um romance extraordinário. Agora, é claro que é complexo, é claro que não se resolve nem retoricamente, aí eu concordo, não adianta você resolver a coisa a nível de discurso, né, e dizer o que pode ser dito. Isso não, tem que ser dito tudo. E, por outro lado, as ações têm que ser feitas também. E elas têm que ser feitas num conjunto articulado, na qual a sociedade se reconhece, mas também com uma certa coragem. É nesse sentido que eu quis dizer. Respondendo a tua pergunta, começando pelo que eu dizia ao Martim, eu acho que é aí que está. Expressões como a luta das mulheres, a luta dos negros e tal, são grandes jargões da esquerda, grosso modo. Quando eu digo lutar pelo que você quer, eu acho, eu não vejo por que você fazer um movimento a favor de todo mundo ganhar a mesma coisa, significa que você é de esquerda. Entendeu? Quando eu falo correr atrás e que numa sociedade você deve ser igual perante o Estado em termos de lei, é claro que todo mundo deve ganhar a mesma coisa, não pode ter diferença porque você é branco, negro, amarelo, judeu, mulher, homem. Só que, na hora que esses argumentos são levantados, são sempre levantados no sentido de dizer assim, olha, determinadas posições são a favor da humanidade, outras são contra. Eu acho que tudo que você conseguir fazer com que as pessoas tenham condição de resolver melhor a sua vida, eu simpatizo com elas. Não acho que a natureza humana é fácil, a prova é que toda vez que você estabeleceu um sistema de governo que diminuiu a iniciativa privada e diminuiu a competição, foi um fracasso. Todo lugar foi um fracasso. Né? Isso não significa que, veja, inclusive se você for na história, no caso das mulheres na Inglaterra, um dos representantes primeiros teóricos da igualdade do ponto de vista do voto foi um filósofo inglês chamado John Stuart Mill, que muito pouca gente estuda na faculdade de filosofia porque é identificado como um liberal inglês. No entanto, ele foi um dos primeiros a levantar o problema das mulheres não votarem. Então, o debate, ele fica um debate assim, tipo, olha, é como se eu sou a favor das mulheres, a favor das vítimas, e você é contra. Não é assim. Né? Quer dizer que o mundo não muda no sentido de você, de vez em quando, conseguir um avanço aqui. Você consegue um avanço, talvez isso lá na frente viria um problema. O que eu quero dizer com isso? Eu acho ótimo que as mulheres trabalhem e ganhem salário. Eu tenho uma filha. Esse é o meu principal argumento a favor disso. Então, assim, mas isso, o que eu critico é, por exemplo, quando você começa a ideologizar, né, no debate, ideologizar a cama do casal. No sentido de dizer
que nós que estamos em 2012 temos problemas e constatações. Pega, por exemplo, nesse caso do debate das mulheres, o que fala, vou dar um exemplo bem típico de alguém que é do debate feminista, a Camille Paglia, quando ela diz, o problema da relação entre homem e mulher hoje, ou seja, do relacionamento heterossexual, é que muitas mulheres hoje querem ter uma mulher do lado delas, um homem que pense igual a elas. O homem não pensa igual a mulher. Não adianta. Isso não significa que não pode se entender. Mas não adianta você passar uma régua e achar que tudo que existe no homem e na mulher é socialmente construído. Né? Isso por conta dessa questão da luta das mulheres, como você falou. Essa ideia, eu vejo muito mais luta das mulheres. As mulheres se reunindo, no caso que você falou, para ganhar salário igual, eu acho isso daí tipicamente de quem quer lutar pelos seus interesses, como eu dizia antes. Entendeu? Então, assim, a ideia de que alguém trabalhe e ganhe menos por isso ou por aquilo, não me parece uma forma que você é igual perante a lei. Com relação ao que você perguntou das cotas, eu acho esse argumento de dívida histórica, eu entendo ele, circunscrito, de modo circunscrito, no caso do Brasil. Por isso que eu dizia, às vezes eu acho que as coisas são complexas, né? E eu insisto nessa complexidade, porque eu acho que isso que falta na discussão, quando eu falava, se para mim fosse vantagem, eu iria usar. Veja, no século XVIII, as universidades foram abertas aos judeus por Napoleão. Os judeus não iam ter ficado felizes com isso. Não podiam entrar na universidade. Quando foi aberto, certo? Conseguiram entrar. Então, se você facilita a vida para uma determinada população, e eu fizesse parte dela, eu ia usar. Agora, eu acho que pode ser complicado no Brasil essa coisa de a identidade exatamente do que é o negro ou afrodescendente no Brasil, né? No caso de que o Brasil é tão misturado, eu continuo sendo mais simpático e dentro do sistema de cotas, já falei isso várias vezes na Folha, continuo sendo mais simpático a cotas de ensino público. Cotas de classe social, de pessoas que não tiveram acesso a boas escolas enquanto o Estado não faz a sua função de criar um bom ensino público. Quando o Martim fala que nunca teve aluno branco, nunca teve aluno negro, né? Muito pouco, claro, não conseguiu entrar em boa escola, não entrou na universidade. Como que ia entrar? Né? Se você criar cotas, de repente você pode diminuir essa defasagem, lidar com as tensões que isso pode criar, talvez de forma local. É muito difícil criar cota por 3 anos. Você só vai levar, talvez, poder avaliar uma coisa como essa em 150 anos. Não, uns 20. Não, você sabe que estatística é a coisa mais fácil da gente... Sabe aquela história? Né? Um cara come 2 frangos e o outro não come nenhum. A média do bairro é 1 frango por cabeça. Né? Então, assim, então eu tenho dúvidas mesmo dessas coisas, mas tudo bem. Agora, então eu acho, Martim, que se as universidades públicas, que eu acho que isso é uma questão de universidades públicas, se as universidades públicas desse, ou sistema de bolsa, sim, Estados Unidos você tem bolsa, ou se a universidade pública der para você espaço para alunos que vêm de escola pública, porque não teve acesso, eu acho isso muito mais interessante do que um debate que introduz uma questão racial, que no Brasil não é. Talvez nos Estados Unidos seja um pouco mais fácil você identificar essa questão racial. Hã? Não era. A questão racial não existia enquanto não surgiu uma classe média negra. Não. Não era. Como não existia nos Estados Unidos? Tinha escravidão. Então, mas toda a questão não era no sentido do discurso racial e da luta pelos direitos civis a partir da Segunda Guerra, enquanto não, mas não é isso que eu estou falando. Enquanto os negros não começaram a competir no mercado de trabalho com os brancos. Não foi assim. O que eu entendi que ele perguntou era com relação à ideia da raça negra enquanto tal. Então, no Brasil não incomoda porque não existe. No Brasil, Martim, incomoda porque não disputa. Olha, eu não nem sei. Nem a universidade, nem isso é uma hipótese. A gente não pode... Isso é estatístico. Não, assim, não estatístico. Isso é uma hipótese. Inclusive com relação aos resultados daquela chance que se teve para ter um ensino superior que normalmente não teria. Estatístico do quê? De pesquisas que indicam uma melhoria da condição de vida não, e até da luta. Não, isso eu já entendi. Eu estou dizendo outra coisa. Por aquilo que você falou. O que eu estou dizendo é assim, se eu entendi o que você falou, é assim,
você só começa a ter problema de preconceito racial quando você começa a ter disputa por emprego. Não só emprego, não é tão simples. Mas é exatamente quando se deixa de ser disputa pelo invisível. espaço, Foi assim nos Estados Unidos. local. A luta dos anos 50 e 60 foi decorrente das consequências dos efeitos posteriores. Então, ou seja, quando você tem uma população que é simplesmente escravo, ele não compete com você, porque ele simplesmente não está, você não tem preconceito contra ele, porque simplesmente ele não está disputando emprego com você. Isso. Não está disputando trabalho com você. Então, é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é assim, já existia um problema de discriminação no momento em que você tem um grupo que é escravo. Sim. Certo? Claro. Agora, o que eu estava dizendo antes é assim... E alguém teve que lutar para acabar com a escravidão. No caso do Brasil, um deles foi inclusive Joaquim Nabuco, né? Que era do Partido Conservador na monarquia. Sim. Então, assim, no caso dos Estados Unidos, o que eu estava dizendo é que nos Estados Unidos, a identificação do que é raça negra sempre foi mais fácil do que aqui. Porque aqui no Brasil, você tem uma miscigenação muito maior do que sempre teve nos Estados Unidos. É disso que eu estava falando. Sim. Entendeu? Então você identificava mais fácil. Agora, é claro que você começa a se incomodar quando alguém começa a competir com você. Seja ele de que cor for. Né? E aí, no momento que ele começa a competir com você, agora, o que eu estou dizendo é que a grande parte desse problema vai ser resolvido pela competição. Se você tem uma lei... Pela luta. Não, se você tem uma lei que proíbe a discriminação, uma lei que, e quando eu digo proíbe a discriminação, proíbe, por exemplo, salários diferentes, né? Você torna as pessoas iguais diante do trabalho. É isso que eu estou dizendo. O que eu acho problemático, e aí você gosta de falar em estatística, se você olhar as estatísticas da Inglaterra, você vai ver que um estado de vitimização social arrebentou com a classe social baixa inglesa. Isso não tem nada a ver com cor. Branco, paquistanês, negro descendente da Jamaica ou da África que está na Inglaterra, não importa a cor. Todo mundo que você der a chance de ser vítima, será vítima, ficará preguiçoso e não vai se esforçar. Então, o que me parece é que um regime, e esse livro que você citou, o livro do Philip Roth, é um livro onde o personagem principal sofre perseguição e perde o emprego por causa de um aluno que ele, ao citar Shakespeare ou algum outro autor, uma expressão específica que a 15ª possível definição da palavra poderia ser interpretada como uma expressão preconceituosa, ele perde o emprego. Isso é uma realidade que pode acontecer com todo mundo nos Estados Unidos e, quem sabe, um dia aconteça no Brasil, se a gente não fizer frente a esse tipo de situação aqui no Brasil. Então, eu acho que, encerrando a sua pergunta, me parece que a identificação do que seria negro, para além de um dado óbvio da cor no Brasil, me parece mais complexo do que foi nos Estados Unidos. Né? Justamente porque os Estados Unidos sempre teve, historicamente, uma sociedade menos híbrida, menos misturada do que o Brasil, se o Gilberto Freire tem razão, por conta dos portugueses, seja lá o que for. Então, aqui sempre foi mais misturado. O que eu dizia que resta provar, Martã, é que eu não sei, aqui se fala, Brasil não tem preconceito. O Brasil tem preconceito. O que eu acho é, com certeza, medir isso, o preconceito no Brasil, por situações em países onde tem menos miscigenação, não é óbvio. Claro. Eu acho que no Brasil, se você tivesse uma boa escola para todo mundo, seria melhor. Já que não tem, eu sempre fui mais simpático a cotas para escola pública, para os melhores alunos, para aqueles que tiram notas mais altas, que são mais esforçados, que esses alunos... Então, isso é uma coisa que eu acho simpático. E é correto. Eu sempre tenho sido mais simpático. Eu sou muito desconfiado da introdução. Eu sei que uma não exclui a outra, mas eu acho que a primeira é a mais interessante. Boa noite. Eu queria saber o que os senhores pensam sobre pessoas que usam da justificativa do politicamente incorreto para promover discurso de ódio.
Quer que eu comece? Olha, eu acho que o discurso político, eu imagino que quando você fala discurso politicamente correto para discurso de ódio, é, sei lá, sair por aí dizendo pernambucano é burro, é isso? Alguma coisa assim? Veja, isso sempre existiu antes da questão do politicamente correto e incorreto. Para mim, isso, na realidade, isso não tem nada a ver com o debate politicamente correto e incorreto no ponto de vista histórico, no sentido de raiz, de origem. Você sempre teve pessoas... veja, quando a gente vivia em sociedades onde a gente não se misturava, por conta de estrada, né, sistema de comunicação, fluxos migratórios, era muito fácil você viver apartado uma cultura da outra. Uma das coisas que eu debato no livro, por exemplo, são os embrólios que a Europa Ocidental vive, especificamente a Inglaterra, por conta de uma política multicultural, que é essa coisa de que cada um vive na sua cultura, dentro do seu espaço. O problema é quando as pessoas começam a se misturar, né? O problema, eu quero dizer, daqueles que acham que culturas são sistemas fechados. O ser humano é um ser promíscuo, ele se mistura. Você põe perto, no metrô, na escola, começa a se misturar. Né? E aí o resultado é o quê? Mas eu acho que isso é assim. Né? Assim, para uma pessoa que não tem nenhuma identidade religiosa e cultural muito forte, isso parece muito bom. Se você é um judeu ou um muçulmano, sei lá, ou um católico fervoroso, e tua filha casar com o filho de um artista plástico, que não acredita em nada, não sei em cores e dólar, não sei se seja tão bom para o pai e para a mãe, entende? Então eu acho assim, eu não acho que eu, como sou uma pessoa que não tenho nenhuma identidade religiosa e cultural muito dura, eu não teria problema com isso. Mas eu acho que é muito fácil, e aí que eu estou respondendo para você nesse sentido, me parece assim, são dois discursos opostos e para mim desinteressantes. Um é o discurso do a humanidade toda se ama e todo mundo pode se misturar e vai ser lindo. Não é, as pessoas têm problemas, têm dificuldades de compor, convívio, nem sempre é tão fácil assim. E às vezes isso pode ser a custo de homogeneizar tudo, que talvez seja o nosso futuro. Pelo menos no Ocidente é um pouco assim. Por outro lado, essas pessoas que fazem discurso politicamente correto para incentivar o ódio, elas faziam na Alemanha nazista, faziam em regimes soviéticos, certo? Ou seja, qualquer outro que for. Burguês, porco, capitalista, certo? Ou judeu sujo na Alemanha, qualquer coisa assim, tipo clichê. Então, não acho que seja um problema do debate politicamente correto, entendeu? Agora, eu entendo a sua pergunta no sentido de que, e eu já entrei em debates muitas vezes com relação a isso, pessoas que são de posição extrema, seja lá que extremidade que for essa posição, elas podem se sentir confortáveis quando você critica o politicamente correto, achando que você é a favor delas. Talvez seja daí que você veio a sua pergunta. Né? No sentido de dizer, o que eu acho de pessoas que usam o discurso politicamente incorreto para incentivar o ódio? Olha, sempre vai ter gente no mundo que incentiva o ódio. Porque as pessoas odeiam. Aliás, eu discuti isso no último Café Filosófico aqui em Campinas. Né? Esse tema. As pessoas odeiam. Sempre vão odiar. E não dá, como eu dizia, para amar todo mundo. Com isso, eu não quero dizer que eu não discorde de pessoas que, por natureza e por história, pessoas que acham que os outros são chatos ou sujos, que são judeu, negro, amarelo. Na realidade, assim, eu entendo que esse debate tem que acontecer. Eu entendo que esse problema exista em alguns lugares, em alguns países, e sempre pode voltar a existir, hein? Por quê? Porque o ser humano... Quer ver um outro exemplo? O que adianta você ficar insistindo na Europa de que os europeus têm que amar todos os imigrantes? Eu não estou dizendo que ele não deve amar todos os imigrantes. O que eu estou dizendo é que quando você põe o debate dessa forma, na realidade você abre espaço para discursos radicais como do Front National, que põe o dedo na ferida e diz, olha, você não tem emprego por isso, inventa essas histórias aí. Empobrece a discussão. Então, eu acho que usar o politicamente correto para incentivar o ódio, no passado usaram a ciência. E veja, politicamente incorreto é uma expressão que é reativa. Né? Ela existe como forma de crítica a uma outra postura, que é o politicamente correto. Então, ela não é uma proposta positiva com uma agenda.
no sentido de dizer, vamos estabelecer os 10 mandamentos. Politicamente correto é só uma expressão que a gente usa para demonstrar, para fazer uma crítica, uma ironia, apontar problemas em posturas politicamente corretas. E não uma agenda positiva, entende? No sentido de, vamos ser politicamente incorretos, vamos bater em pessoas que não conseguem andar. Ninguém nunca precisou de politicamente correto para bater em gente que não consegue andar. Tem um monte de ser humano que adora bater em gente, assim. Entendeu? Eu concordo totalmente. Politicamente, a questão é o politicamente correto. O incorreto é no sentido da crítica, como é usado, como é estabelecido por algumas linhas, vamos dizer assim. Até porque, uma coisa que eu queria até propor aqui uma discussão. Politicamente, ele não é correto ou nem incorreto, ele é politicamente. Ou seja, ele é exatamente uma decisão coletiva que se adota em função de determinados objetivos. Eles podem ser bons ou maus, eles podem ser totalitários ou democráticos. Então, a própria expressão, a adjetivação da própria ação substantiva, que é a política, já enfraquece o próprio conceito. Agora, é importante a discussão nesse sentido reativa, ou seja, não no sentido de ter uma alternativa, como o Lichinei falou, eu concordo plenamente. Pondé, nós temos muitas perguntas, acredito que a gente não vai conseguir atender todo mundo, pedimos desculpa, mas eu acho que o que a gente poderia fazer é uma rodada de perguntas. O que vocês acham? A gente faz uma rodada de perguntas e daí vocês respondem e depois passamos para os autógrafos, tá bom? Então, vamos fazer uma rodada, começando por lá. Três perguntas? Boa noite. É que vocês falaram bastante em democracia. E a gente vê, assim, eu vejo que quando os governantes, eles governam para uma minoria muito pequena, não existe democracia. Então, acho que cai no politicamente aí correto ou incorreto, né? Você anotou? Tá anotando? Aqui é a próxima da internet, Pondé. Boa noite, Pondé. Boa noite, Martim. Vieram várias perguntas aqui também, então, muita pergunta. Na verdade, eu vou juntar duas perguntas relacionadas à igreja. O estrangeiro, ele se define como estrangeiro aqui na internet. Ele pergunta se você acredita que uma sociedade regida pelos valores cristãos contribui para a vitimização social. E a outra pergunta é como a igreja colabora para o politicamente correto. A questão da desigualdade na sociedade que nós vemos aí, dentro de uma política pública, onde nós vemos aí filósofo na antiguidade, Diógenes, falando de procurando uma pessoa honesta na sociedade. Ainda o ser humano, será que tem essa esperança de haver pessoas dentro da política honesta? Porque, segundo Rousseau, nós damos o direito da pessoa governar sobre mim, desde que ela atenda às necessidades de todas as pessoas da sociedade. Quer começar ou eu começo? Posso ter mais? Acho que eram 3, Terminou? né? Acho que terminou. Bom, terminaram as perguntas, então podemos... Bom, a questão da democracia, na verdade, exigiria mais assim uns 50 mil cafés filosóficos para a gente poder equacionar do ponto de vista tanto histórico quanto a questão hoje. É evidente que hoje a gente vive uma situação em que um atendimento ainda é restrito, evidentemente é uma elite, mas é maior do que já foi, né? Então, nesse sentido, é uma questão difícil, é uma resposta difícil, curta sobre isso, é muito complexo. E, a meu ver, talvez aí o Luiz vai discordar, no Brasil as questões melhorou. Quer dizer, hoje eu não tenho saudade nenhuma do que eu vivi na minha juventude, mesmo sendo filho de militar, em plena ditadura militar. E eu era filho de comunista. E militar também. Mas comunista. Foi No meu não. 64. Mas também não teve participação. Mas de qualquer forma,
eu não tenho dúvida que eu vivo numa situação hoje que a gente está aqui pela internet, abertamente, podendo falar o que pensa, podendo. Então, não tenho dúvida que esse é um mundo melhor do que, mundo melhor, eu digo, Brasil, melhor do que ele já foi, inclusive historicamente. Agora, que tem muito problema, muita questão, até a questão da própria ideia de democracia. O Paulo Francis dizia que a democracia é um regime totalmente imperfeito, mas não se inventou nenhum melhor até hoje. Então, nesse sentido, é que eu colocaria. Eu acho que é possível, sim, uma forma com a tecnologia, com alguma coisa poderá ser mais profundo. Mas isso passa pela educação, passa por uma transformação social, passa por uma série de fatores que eu creio até que a gente está a caminho. Com relação à questão dos valores cristãos, é outra questão que envolve quantos mil anos? Cristão, mais de 2000. É só o que envolveria exatamente os valores e o que são. Eu acho que o Luiz Felipe até tem muito mais condições de responder no sentido do que representou para a humanidade, em termos de transformação, inclusive histórica, o cristianismo. Agora, o cristianismo gera, tanto de um lado, valores que vitimizam, como valores que também humanizam, né, num sentido positivo. Quanto a pessoas políticas quanto a pessoas honestas na política, se isso vai ser possível um dia, essa é uma questão que eu acho até que dá para responder mais facilmente. Vai ser possível quando a impunidade deixar de ser uma característica que nos norteia, ou seja, a partir do momento, inclusive com relação ao grande número de pessoas públicas, no setor público, não estou dizendo nem no setor do parlamento, do Congresso, mas as grandes políticas que cuidam do setor público, tem muita gente honesta já. Então, não é que eu quero ser um otimista, babaca e iludido, mas é que só existe uma maneira. E essa maneira também a gente vive hoje a partir de uma imprensa livre que consegue investigar, que consegue denunciar, que consegue demonstrar as falcatruas. Agora, o Brasil não teve guilhotina, né? Então, por exemplo, tem a família real de Bragança exigindo a indenização pelo Palácio da Guanabara. Só que o palácio foi comprado com dinheiro público. Então, a gente tem questões que devem ser resolvidas e superadas, eu fiz isso para provocar. Pode ter cotas para descendentes da monarquia. Questões que devem ser ampliadas. Mas eu não tenho dúvida de que, embora eu estarei morto e errado, eu acredito também, pelas filhas que eu tenho, que o mundo será melhor depois, a partir exatamente desse debate, a partir da luta. Agora, se não tiver luta, não tem transformação. Eu acho que o mundo, ele sem dúvida nenhuma, hoje em dia tem algumas coisas que me parecem melhores do que seria, sei lá, 1000 anos atrás, mas talvez há 15 mil anos atrás as pessoas viviam pouco, mas eram menos estressadas, tinha menos gente no mundo. Veja, eu não estou querendo dizer que hoje não é melhor, eu acho que a nossa época, eu não tenho nenhuma vontade de ter vivido atrás, estou querendo relativizar um pouco a ideia de que, com o passar do tempo, evidentemente, tudo sempre fica melhor. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Nem acho que você acha isso. Voltando às perguntas, de fato, a ideia da democracia representar a vontade de todos, de alguma forma. Veja, a democracia é uma ideia. É um conceito inventado por filósofo. Cara que fica pensando em casa, que se associou por uma série de razões históricas a determinados grupos. Então, eu faço as minhas palavras, as palavras que o Martim dizia sobre o Paulo Francis, que, aliás, é alguém que me influenciou muito, né, em termos de atividade no jornal. A democracia é um sistema extremamente imperfeito, mas é o menos pior que a gente tem. Não significa que a gente vive no mar, no mar tranquilo, né? Calmo de evidências, como dizia uma professora minha na USP. Não, significa simplesmente que é o sistema menos pior que a gente tem. E não tem muito mistério, juntando com a pergunta última. Quanto mais você tem um sistema que puna mau uso de verbas públicas ou quaisquer coisas assim, a tendência a você diminuir aquilo que a gente chama de tráfico de influência e corrupção, acabar você não acaba nunca. Mas que diminua,
E também, nesse sentido, eu concordo com o que o Martim falou, quer dizer, me parece que nos últimos anos, independente de qualquer orientação política ou ideológica, me parece que o Brasil tem melhorado. Né? Tem melhorado, inclusive, porque tem mais gente sendo capaz de comprar coisas e vender coisas e participar da economia. Logo, o país tem melhorado. A democracia está razoavelmente estabelecida. Agora, aqui a democracia é um regime meio assim, ele é imperfeito, ele é o menos ruim, ele é meio besta também. Assim, sabe? Tem gente que acha que vai votar e vai mudar o mundo. Não vai, você vai e vota, seu voto é uma gota de água no oceano, entendeu? E aí você acha, não, é claro que você tem que vender a ideia de que se você não votar, você não tem uma coisa de convencer a pessoa de que o meu voto é uma opinião, um cidadão. Se você parar para pensar, todo o mecanismo de controle que o Estado estabeleceu sobre você, para você votar, talvez você perca o sono. Para saber que é você que vota, que sou eu que voto. Hoje nós somos muito mais controlados do que éramos na Idade Média. Muito mais. Hoje você passa o cartão, todo mundo sabe da sua vida. Na Idade Média, você brigava com alguém, viajava 300 quilômetros, ninguém te achava. Eu não estou dizendo que a Idade Média era um paraíso. Não tem paraíso na Terra. Nem nunca vai ter. Tomara. Porque para mim, paraíso é lugar de gente morta. Né? Mas assim, é tipo cemitério. Então, assim, eu estou fazendo essa relativização para dizer o seguinte. Eu acho o regime democrático o menos pior que tem. Eu acho que a gente precisa de mecanismos de controle de corrupção. Não há nenhuma diferença do ponto de vista de alguém que se identifica com a cidade de mercado ou não. Né? Eu me identifico com a sociedade de mercado. E, para isso, você também precisa de um Estado que não seja canalha. Você precisa de um Estado que não se meta na vida dos outros. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante perceber que, à medida que o Brasil tem um dos sistemas de... Pensa o seguinte. O Brasil melhorou muito o seu sistema de arrecadação de impostos. Melhorou muito o seu mecanismo. Nós temos o melhor sistema de votação do mundo, eu acredito. Não sei se tem algum, talvez a Islândia, que tem 230 pessoas. Né? 230 mil, na realidade. Né? Mas está ali. Né? Então, assim, todo mundo se conhece no país e tal. Então, assim, menos gente do que Campinas, né? 230 mil pessoas, olha aí, um país. Né? Então, assim, o Brasil tem o melhor sistema de votação, de contagem de votos. Por que a gente não consegue resolver outros problemas? Porque tanto a arrecadação de impostos quanto votar são mecanismos do Estado fortalecer a ele, organizar a ele mesmo. A outra ponta, que é do ponto de vista político, entrega de um governo não corrupto, entrega de gastos com os impostos, com quem os paga, não acontece. Para mim, essa é a minha crítica ao Estado brasileiro. É um Estado que arrecada cada vez melhor e sabe arrecadar votos cada vez melhor. Mas não entrega um governo decente na ponta do voto, faz você votar e obriga, e toda aquela maquinária maravilhosa para você ficar orgulhoso que o resultado aqui sai em 2 minutos depois. Mas o governo continua muito aquém do que devia e, do ponto de vista da arrecadação, a gente sabe o que é. Né? Essa coisa da corrupção, que a gente conhece e tudo mais. Agora, a pergunta da Igreja Católica, de fato, é uma pergunta bastante grande. Se o cristianismo é responsável pela vitimização, em parte ele é, né? Por um certo culto do fraco, do pobre de espírito. Mas isso em parte, porque o cristianismo é muito responsável também por essa ideia de que os seres humanos são iguais. Ele é bem importante com relação a aquilo que no Ocidente acaba se transformando numa espécie de opção por uma igualdade de todos diante da lei. O cristianismo está muito na base disso daí. Né? Então eu acho que não dá para dizer, é aquilo, não dá para dizer, o cristianismo é culpado de tudo de ruim, o cristianismo é responsável por tudo de bom. Isso é papo para boi dormir. O cristianismo é uma cultura milenar, que por sua vez é o resultado da interação entre a cultura grega e a cultura judaica. Não dá para simplificar assim. Agora, com relação à Igreja Católica politicamente correto, existe toda uma corrente da Igreja Católica, mais ou menos identificável com a chamada teologia da libertação,
que evoluiu para questões politicamente corretas, inclusive em alguns casos para um certo neopaganismo. Foi essa coisa de dizer, não, Deus identificado com o homem, não, Deus tem útero. Né? Eu, pessoalmente, imagino que alguém que acredita em Deus e junte 2 neurônios, sabe que Deus não é homem e nem mulher. Né? Por quê? Se Deus é um conceito eterno, imaterial, certo? Não é eu e você, portanto não tem genital. Certo? Então, é claro que Deus não é homem nem mulher. Então, me parece que esse tipo de debate, de um certo viés da Igreja Católica, que busca, às vezes, baratear o problema, achando que vai resolver questões bem mais complicadas, chamando Deus de deusa, ou seja lá o que for, né? Me parece que existe sim uma certa ala da Igreja Católica, que eu posso identificar grosso modo com a chamada teologia da libertação, que convive muito bem com o politicamente correto e partilha de todas as mazelas que os seres humanos partilham, que é passar uma imagem de que é super legal, mas que no seu dia a dia comete... Eu continuo achando, falando em cristianismo, vou encerrar por aqui, que nem é a minha religião, eu diria o seguinte, eu continuo achando que usar os 7 pecados capitais é uma das melhores formas de analisar a natureza humana. Isso que nos deu foi o cristianismo. A tentativa de dizer que os 7 pecados capitais não fala da natureza humana me parece um erro filosófico atroz. Muito mais do que a ideia de que homens e mulheres são construídos socialmente. Isso me parece uma enorme brincadeira de mau gosto. Obrigado. Então, agradecemos então